plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu que Ministério Público tem legitimidade para entrar com ação para atender interesses públicos em relação ao seguro DPVAT. O STF reformou uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que teve entendimento contrário. A decisão foi unânime. O ministro Luiz Roberto Barroso foi o primeiro a votar no julgamento que começou na sessão plenária de ontem. O recurso do Ministério Público questiona a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que determinou que a instituição não tem legitimidade para entrar com ação civil pública, buscando os interesses de beneficiários do seguro DPVAT. Ele acompanhou o relator, ministro Teori Zavascki, que deu provimento ao recurso para confirmar a legitimidade, mas alertou que a decisão deve ser aplicada neste caso específico, por se tratar de seguro obrigatório previsto em lei. Às vezes, em relação a questões envolvendo o DPVAT, há discussões menores sobre como dividir eventualmente o benefício ou outras questões que possam envolver discussões sobre a própria titularidade do benefício, de modo que eu sou capaz de imaginar muitas situações envolvendo o DPVAT que não resvalem para a categoria dos interesses sociais. Os ministros fizeram ressalvas sobre o interesse público no caso, mas todos acompanharam o voto do relator, garantindo o direito ao Ministério Público de ingressar com a ação civil pública. Nós temos que o Ministério Público visa, acima de tudo, a estabilidade de um sistema social. E, a partir desse aspecto, surge a relevância social. A Corte ainda começou o julgamento de um recurso do Estado do Rio Grande do Norte que questiona a decisão do Tribunal de Justiça do Estado. O tribunal, em segundo grau, confirmou a posse de servidora pública que havia sido empossada há 7 anos por força de uma decisão liminar. A União participou como interessada e defendeu que a agente de polícia só poderia ocupar o cargo caso passasse no concurso público. Não há qualquer fundamento constitucional, qualquer elemento na Constituição que autorize ou que insira como uma das condições justamente para o acesso ao cargo e para se tornar definitiva a investidura, essa avaliação feita no âmbito agora do Poder Judiciário, de desempenho de candidato que ocupa o cargo por força de decisão de natureza precária, para exercer agora em caráter definitivo a função. A Constituição, ao contrário, estabelece o concurso público como procedimento indispensável para a investidura de cargos e empregos públicos. O relator do caso, o ministro Teori Zavascki, acolheu os argumentos do Estado e negou o pedido da policial. Para ele, a servidora preenche vaga em caráter precário. Não faz sentido pretender invocar o princípio da proteção da confiança legítima nos atos administrativos. Pelo contrário, o que se deve considerar é que o beneficiário da medida judicial de natureza precária não desconhecia, porque isso decorre de lei expressa, a natureza provisória dessa espécie de provimento, cuja execução se dá sob sua inteira responsabilidade e cuja revogação acarreta automático efeito ex tunc. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso abriu a divergência, alegando que a servidora passou em todas as etapas do concurso, só não completou a prova física porque foi impedida pelo fiscal. Ele alegou ainda que a decisão colegiada do Tribunal de Justiça deve ser levada em consideração. A autora exerce o cargo de agente de polícia há mais de 14 anos, portanto, prazo muito superior aos 5 anos previstos no artigo 54 da Lei 9.784. A tese jurídica exposta na inicial é bastante plausível, na medida que, embora não haja dúvidas da adequação da previsão de teste físico para a seleção de agentes de polícia, parece efetivamente ter havido grave equívoco na sua aplicação da autora, reprovada por uma flexão e depois aprovada com praticamente nota máxima no curso de Educação Física. E a repórter Neila Guimarães acompanhou o restante da sessão e ao vivo tem mais informações direto do STF. Boa noite, Neila.
Boa noite, Érica. Boa noite a todos. A sessão, então, foi retomada com o julgamento do recurso do Estado do Rio Grande do Norte. O ministro Luiz Fux acompanhou a divergência. Para ele, a candidata passou sim no concurso. Ela deixou somente de ser aprovada em uma das etapas. Ele disse ainda que ela mostrou sua competência no curso de formação depois, quando fez o teste físico, e também foi aprovada. Mas, para a maioria dos ministros, o edital do concurso deve ser seguido, conforme prevê a Constituição. Por isso, como a candidata não passou em todas as etapas, ela não deve, então, ocupar esse cargo público. Os ministros ainda alertaram que esse tipo de ação pode ser um estímulo para decisões liminares que se tornariam definitivas com o passar do tempo. Sendo assim, o recurso foi provido e a servidora, então, agente de Polícia Civil, terá que deixar o cargo. William. Obrigado, Neila.